Há dias em que tudo parece pesar. Dias em que o coração amanhece cansado, a mente se perde em preocupações e até o simples ato de respirar parece exigir esforço. É nesses momentos, quando as forças parecem se esgotar, que a oração se revela como o fio invisível que ainda nos conecta à esperança. Talvez hoje você tenha acordado assim, com um nó na garganta, tentando entender o porquê de tantas lutas, de tantas portas fechadas, de tantos silêncios de Deus. Mas é justamente nesses dias que o Senhor mais deseja te encontrar. Porque a oração não é apenas um pedido, ela é um encontro entre o coração cansado e o amor que nunca falha. A vida é cheia de dias difíceis, dias em que as lágrimas escorrem sem que a gente perceba e o peito aperta por dentro. Mas a oração tem o poder de transformar até o deserto em jardim. Ela não muda só as circunstâncias, ela muda o coração de quem ora. Quando você fecha os olhos e fala com Deus, algo começa a acontecer no invisível. O céu se move, os anjos se colocam em posição e o Espírito Santo começa a agir em áreas da sua vida que você nem imagina. Pode não ser visível de imediato, mas cada palavra dita em fé é uma semente lançada na terra do sobrenatural. Muitas vezes, a resposta de Deus não vem com barulho, não vem com sinais, nem com soluções rápidas. Ela vem em forma de paz. Uma paz que acalma o coração, mesmo quando o problema ainda não passou. Essa é a transformação que a oração traz. Ela nos ensina a confiar, mesmo quando não entendemos. Quantas vezes você já tentou resolver tudo sozinho? Tentou ser forte, guardar a dor, mostrar ao mundo que estava bem. Mas quando você se ajoelha e entrega, algo muda. Aquele peso que parecia insuportável começa a se tornar leve porque já não é você quem carrega, é Deus. A oração é o refúgio da alma. É o lugar onde encontramos descanso para o coração cansado. E sabe o mais bonito? Você não precisa ter palavras bonitas ou ensaiadas para orar. Deus não se impressiona com discursos. Ele ouve até o silêncio. Ele entende até o choro. Ele traduz até o suspiro. A força da oração não está no tamanho das palavras, mas na sinceridade do coração. E é por isso que ela tem o poder de transformar dias difíceis. Porque quando você fala com Deus, o impossível começa a ser possível. A mente se acalma, a alma se renova e a fé se reacende. Talvez hoje você esteja vivendo aqueles dias em que nada parece fazer sentido. Mas não se engane, o fato de você estar aqui, ouvindo esta mensagem, já é um sinal de que Deus ainda está agindo. Ele te trouxe até aqui porque quer te lembrar de algo. Nenhum dia difícil é capaz de apagar o propósito que Ele tem para a sua vida. Mesmo quando tudo parece parado, Deus está trabalhando nos bastidores. Mesmo quando o silêncio parece longo demais, Ele ainda fala. E mesmo quando as lágrimas caem, Ele as recolhe uma a uma. A oração não é apenas o caminho para a resposta. Ela é o caminho para o reencontro com a presença de Deus. E quando você se reencontra com Ele, tudo começa a mudar de dentro para fora. Você pode estar atravessando uma tempestade agora. Mas lembre-se, as tempestades não duram para sempre. E enquanto a chuva cai, Deus te cobre com um manto da fé. A oração é esse abrigo. É o lugar seguro onde você pode descansar, chorar, desabafar e recomeçar. É na oração que você se fortalece, mesmo quando o corpo está fraco. É na oração que a esperança floresce, mesmo quando o solo da vida parece seco. E é na oração que Deus transforma dias escuros em novos amanheceres. Por isso, não pare de orar. Mesmo que pareça que nada muda, continue. Mesmo que o coração duvide, continue. Mesmo que as forças falhem, continue. Porque a oração não é em vão, ela atravessa o tempo,
rompe o invisível e chega até o trono de Deus. Há uma força que nasce quando você se ajoelha, uma força que o mundo não entende, mas o céu reconhece. E é essa força que te fará vencer os dias difíceis. A oração é o suspiro da alma que diz: eu ainda creio. E é esse ainda creio que move o coração de Deus. Quando você ora, você está dizendo: Senhor, eu confio em Ti mesmo sem entender. Eu creio mesmo sem ver. Eu descanso mesmo sem ter respostas. E Deus honra esse tipo de fé. Ele se aproxima do coração quebrantado e transforma o que parecia fim em um novo começo. Nos dias difíceis, não fuja de Deus. Corra para Ele, porque é nos dias mais pesados que a oração mais leva ao coração. E o poder dela não está apenas em mudar a situação, mas em mudar você dentro dela. Se a dor te fez ajoelhar, então saiba, você já está na posição certa para vencer. Agora, feche seus olhos por um instante e pense: quais são as lutas que têm pesado o seu coração? Quais são os dias que têm parecido longos demais? Apresente tudo isso a Deus. Não há dor que Ele não possa tocar. Não há coração que Ele não possa curar. E na próxima parte desta mensagem, vamos aprofundar ainda mais nesse poder da oração. O poder que não só transforma as circunstâncias, mas restaura o que parecia perdido. A oração é uma semente que você planta mesmo quando não sabe como será a colheita. E o mais lindo é que Deus nunca deixa de regar aquilo que é regado com fé. Às vezes, parece que nada está acontecendo, mas enquanto você ora, Deus está movendo o invisível. Há um mistério no silêncio da oração, um mistério que só quem vive com Deus entende. Porque enquanto o mundo diz acabou, Deus sussurra: eu ainda estou aqui. Muitas pessoas acreditam que orar é apenas pedir, mas a oração vai muito além disso. Ela é um relacionamento, é uma conversa entre pai e filho, entre o coração humano e o amor divino. Quando você ora, o Espírito Santo traduz até aquilo que você não consegue dizer. Ele transforma suas lágrimas em palavras e as entrega diante de Deus como um perfume precioso. A Bíblia diz em Salmo 34:18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Isso significa que Deus não está distante do sofrimento. Ele não está longe do seu choro. Pelo contrário, é no meio da dor que ele se aproxima mais. A oração abre o caminho para essa presença. Ela não muda apenas o que acontece ao redor, ela muda o que acontece dentro. Imagine uma tempestade forte, com ventos que sacodem tudo ao redor. A oração é como aquele abrigo seguro onde você pode se esconder. Lá fora, o vento continua soprando, mas dentro, há paz. O barulho pode continuar, mas o coração descansa. E é exatamente isso que Deus faz através da oração. Ele não promete que nunca haverá tempestades, mas promete estar com você em cada uma delas. Quando você ora, você não está falando com o vazio. Está falando com aquele que te conhece pelo nome, que viu cada lágrima cair, que entende cada dor que você tenta esconder. Quantas vezes você já pensou: Deus, será que o Senhor está me ouvindo? Talvez o céu pareça em silêncio, mas o silêncio de Deus nunca é ausência. Muitas vezes é preparo. Ele está moldando o cenário, fortalecendo o seu coração e preparando o milagre. Enquanto você ora, Deus trabalha em silêncio. E quando o tempo certo chega, Ele transforma o que parecia impossível. A oração transforma a tristeza em força, transforma o medo em coragem, transforma o desespero em esperança. E o mais bonito é que ela transforma o coração
antes mesmo de transformar o caminho. Deus sabe o tempo certo de agir. E às vezes, a resposta não vem, porque Ele está preparando você antes de preparar a bênção. Ele precisa te fortalecer por dentro para que você consiga sustentar o que está pedindo. Pense em uma semente. Ela precisa ser enterrada na terra escura antes de florescer. Ela passa pelo silêncio, pela espera, pela escuridão, mas dentro dela a vida já está brotando. Assim é a oração. Quando você ora, mesmo que nada pareça mudar, algo está germinando. E um dia, essa fé escondida vai florescer diante dos seus olhos. Deus não desperdiça oração alguma. Cada palavra dita em fé é guardada no coração dele. E mesmo quando você esquece do que pediu, ele ainda se lembra. Ele é o Deus que honra cada lágrima, cada clamor, cada suspiro. A Bíblia nos mostra vários exemplos do poder da oração. Ana orou por um filho e Deus abriu seu ventre. Daniel orou na cova dos leões e Deus enviou anjos para fechar as bocas deles. Elias orou e o fogo desceu do céu. Jesus orou no Getsêmani e recebeu força para cumprir seu propósito. Em todos esses momentos, a oração não apenas mudou as circunstâncias, ela transformou os corações. A oração tem o poder de tirar a mente do caos e colocá-la em paz. Ela é o elo que nos liga ao sobrenatural. Quando você ora, você está dizendo: Senhor, eu não tenho controle, mas eu confio que o Senhor tem. E é nessa confiança que a transformação começa. Porque a fé não elimina os dias difíceis, mas nos ensina a enfrentá-los com esperança. Você já percebeu que às vezes Deus muda a situação, mas às vezes Ele muda você para que você enfrente a situação com outro olhar? É isso que a oração faz. Ela muda o olhar, muda o coração, muda a maneira de viver. Deus pode usar até o que doeu para te fortalecer. A oração te ensina que até as feridas podem florescer quando entregues nas mãos certas. Porque o mesmo Deus que permitiu a dor é o Deus que te cura com amor. Talvez você esteja orando há muito tempo por algo, talvez já tenha pensado em desistir. Mas não desista. Deus está ouvindo. E ainda que o tempo pareça longo demais, Ele continua escrevendo uma história perfeita. Uma história onde até os dias difíceis fazem sentido. Porque o poder da oração não está no tempo da resposta, mas na certeza de que quem responde é fiel. Cada vez que você dobra os joelhos, o céu se abre um pouco mais. Cada vez que você ora, o inimigo perde um pouco mais de força. Cada vez que você confia, Deus avança em sua direção. A oração é o escudo da alma. Ela protege o coração, acalma a mente e reacende a fé. E mesmo que o cenário ainda pareça o mesmo, dentro de você, algo já mudou. Você percebe? O coração que antes estava inquieto, agora encontra repouso. A alma que antes se sentia solinha, agora sente a presença de Deus. E a dor que parecia insuportável, agora é sustentada pela esperança. Isso é transformação. E ela começa sempre com uma oração sincera. Há um poder invisível na oração. É o poder que faz o fraco se levantar. É o poder que transforma o pranto em canção. É o poder que acende uma luz no meio da noite escura. A oração não muda apenas o que acontece fora, ela muda o que acontece dentro de você. E é essa mudança interior que abre espaço para o milagre exterior. Se você tem orado e ainda não viu o resultado, não perca a fé. Continue confiando.
Continue orando. Deus está ouvindo. E na próxima parte, vamos falar sobre o que acontece quando o milagre chega, quando o coração transformado pela oração começa a viver os frutos da fé. A oração transforma dias difíceis, porque ela transforma corações. E quando o coração muda, tudo ao redor começa a se alinhar. Deus não ignora o clamor de um coração sincero, ele apenas trabalha em silêncio, tecendo, no tempo dele, aquilo que será perfeito no seu tempo. Talvez você já tenha vivido essa experiência. Um dia você estava orando sem entender, e de repente algo dentro de você começou a mudar. O medo que antes dominava foi dando lugar à paz. A ansiedade começou a se calar. E mesmo que o problema ainda existisse, o seu coração já sabia: Deus está cuidando. É assim que a transformação acontece, aos poucos, sem barulho, mas com profundidade. Deus começa um milagre no invisível, e quando você menos espera, aquilo que era dor se torna testemunho. A oração é o primeiro passo para o recomeço, porque quando você fala com Deus, algo dentro de você desperta. A fé renasce, a esperança floresce e o amor de Deus volta a pulsar forte. A vida tem altos e baixos, dias de sol e dias nublados, mas em todos eles, a oração continua sendo o fio que te liga ao céu. E é esse fio que te impede de desabar, mesmo que o chão pareça sumir. Há momentos em que Deus não muda o cenário, porque quer te mostrar que Ele é suficiente mesmo nele. E quando você percebe isso, tudo muda. Porque você entende que não precisa ver para crer, basta confiar para seguir. Quando o milagre chega, ele não chega com barulho, ele chega com paz. E é nessa paz que o coração percebe: valeu a pena esperar. Deus responde cada oração no tempo certo. E quando lhe responde, a resposta vem completa. Ela cura o que doeu, restaura o que se quebrou e renova o que parecia perdido. Há um poder imenso na oração. O poder de fazer você levantar quando todos pensam que você não consegue mais. O poder de curar feridas que ninguém vê. O poder de te dar força quando não há mais força. E esse poder está disponível para você agora, onde quer que esteja. Deus te convida hoje a descansar novamente nele, a abrir o coração, a colocar tudo diante dele, as dores, os medos, as dúvidas, e deixar que o amor dele te abrace por completo. Feche os olhos por um instante, respire fundo e permita que esta oração te envolva. Senhor, hoje eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Há dias em que é difícil continuar. Há momentos em que a fé parece pequena demais, mas eu sei que o Teu amor é maior do que qualquer dor. Hoje eu entrego a Ti todos os meus dias difíceis. Entrego o que não entendo, o que me cansa, o que me pesa. Coloco aos Teus pés os medos, as incertezas, as lágrimas que ninguém viu. Renova em mim, Senhor, o Teu Espírito. Toca minha mente, acalma o meu coração. Que a Tua presença me envolva agora, trazendo paz onde havia angústia, esperança onde havia desânimo e fé onde havia dúvida. Ensina-me a continuar orando mesmo quando não vejo resposta. Ensina-me a confiar no Teu tempo, porque eu sei que o Teu tempo é perfeito. E que cada dia difícil se torne uma oportunidade de ver o Teu agir. Em nome de Jesus, amém. Agora, respire fundo mais uma vez. Sinta o amor de Deus te envolver. Você não está sozinha. Mesmo nos dias silenciosos, Ele continua presente. E o poder da oração é exatamente esse. Ela te lembra que Deus nunca saiu do seu lado.
Cada vez que você ora, o céu te escuta. Cada lágrima que você derrama é uma semente de vitória. Cada silêncio de Deus é uma resposta em preparação. E um dia você vai olhar para trás e perceber: foi a oração que me sustentou quando eu pensei que não iria conseguir. Por isso, não desista da oração. Ela é a ponte entre o que você sente e o que Deus está prestes a fazer. Continue orando, mesmo nos dias mais escuros, porque é na escuridão que a luz da fé mais brilha. E se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: Senhor, transforma meus dias difíceis com teu poder. Essa frase é uma forma de declarar fé, de dizer ao céu que você acredita no poder da oração, mesmo que ainda esteja no processo. E se esta palavra tocou o seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal Florescer em Fé e compartilhe esta mensagem com alguém que esteja precisando de um recomeço. Porque às vezes, o que para nós é apenas um vídeo, para alguém pode ser a resposta que o coração estava esperando. Que o poder da oração continue te fortalecendo. Que os dias difíceis se tornem oportunidades de fé. E que em cada amanhecer você se lembre: Deus está cuidando de tudo. Amém.